Olá, bem-vindo ao Design One-On. Marcos Pelaez, design gráfico, web design. E hoje a gente vai falar de uma coisa importante sobre o CSS, continuando a saga do CSS. Vamos falar uma coisa bastante produtiva se você souber como trabalhar com ela, que são as especificidades CSS. A especificidade CSS é a regra CSS que determina, por assim dizer, prioridades, né, nos elementos HTML. Cada um tem seu peso, seu valor. Conjunto de seletores que você usa tem um peso e tem um valor, vou explicar isso, né, no decorrer desse vídeo. E ele pode sim interferir no seu desenvolvimento, no seu código, né? A especificidade CSS. Tá? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado por assistir esse vídeo. Em segundo lugar, por favor, considere se inscrever no canal. E também, se você gostou desse vídeo, dê o seu like e compartilha também com seus amigos, ok? Vamos à especificidade CSS e como ela é importante para você, desenvolvedor CSS. Vamos lá. Muito bem, gente. Para começar, existe uma hierarquia de especificidade dentro do CSS, tá? E cada seletor CSS tem a sua hierarquia, ou seja, tem a sua posição dentro da hierarquia, tá? Vamos ver agora os quatro categorias que definem um nível de especificidade de cada seletor. A primeira são estilos inline ou embutidos no HTML, tá? Essa é a primeira na hierarquia. Segundo lugar, as IDs, né? Que está aí exemplificado. Em terceiro lugar são as classes, pseudoclasses, seletores de atributos também. É o terceiro lugar na hierarquia. E por último, os elementos HTML e os pseudoelementos. Legal, como você pode observar na tabela, você vê que o elemento vale 1. Você tem o valor, o peso dele vale 1, o valor é 1. Abaixo você vê o elemento P e a classe. A classe, ela vai valer 10. Você adiciona 10, um valor de 10 a cada classe. Tá ok? Ou classe, ou pseudo-classe, ou seletor de atributos. Na terceira linha, você vê que foi adicionado um ID para o elemento. Então, o ID que vale 1, você acrescenta 100 para cada ID. O elemento é 1 e o ID é 100. Tá? O estilo inline ali, você coloca 1000, adiciona 1000 para ele. Tá? Então, você vê aqui que a classe vale 10, o ID vale 100. Tá? Quando você tem ali, ó, depois nessa coluna aqui, na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na sétima linha, você vê que tem um elemento e duas classes. Então você tem duas classes e um elemento. Você tem o valor 1 para o elemento, você tem o valor 10 para cada classe. E aí você calcula a especificidade. Tá? E também o seletor universal é 0. Geralmente ele é ignorado. Tá? Agora vamos ver o que isso significa dentro do código CSS. Vamos a alguns exemplos. Bom, gente, é isso aí. Vocês podem ver aqui que desse lado eu fiz uma estrutura HTML com 6 parágrafos. No terceiro parágrafo eu coloco duas classes. Tá? Lembre-se,
Duas classes têm o mesmo valor de especificidade. E aqui no quarto parágrafo eu coloquei uma classe e um ID. E o ID, como a gente viu anteriormente, o ID tem um valor de especificidade maior do que a classe. Portanto, eu vou mostrar que ele vai prevalecer de qualquer forma. Então, olha o seguinte. Vamos pegar essa classe C1 e C2 aqui. Primeiro, a classe C1, eu vou botar uma regra em que a cor do meu texto vai ser, por exemplo, vermelho. Ok? Vou salvar. Nada demais. Atualizando aqui, você vai ver que ele ficou vermelho. Aí eu vou botar a segunda classe do mesmo parágrafo, tá? E vou botar uma regra de cor do texto para azul. Vou salvar. E o que vai acontecer? Quando eu atualizar, ele vai ficar azul. Por quê? Porque a especificidade da classe, tá? São duas classes, portanto, o valor da especificidade de cada uma é igual. Então, quando eles são iguais, existe um conflito aqui, mas quem vai prevalecer vai ser a regra que veio depois, porque o CSS é o Cascade, né? Style Sheet, ou seja, ele é Style Sheet, né? CSS. Cascade Style Sheet. Ou seja, Cascade é em cascata. Se é em cascata, a regra que veio depois, nesse caso, do valor das especificidades serem iguais, do mesmo valor, então, a regra que foi escrita depois vai prevalecer. Olha só, eu vou provar isso para você. Eu vou passar o C2 para cima. Ok? Passei o C2 para cima. Salvei. Agora, o que vem depois é o C1. Quando eu, que é o texto vermelho, quando eu atualizar, ele vai ser vermelho. Tá? Então esse é o grande lance aí da programação em cascata do CSS da folha de estilo, tá? Quando a especificidade for igual, né, ele prevalece a que vem depois, tá? Isso é um troço que vai te ajudar muito, 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 muito. Agora, vamos ver agora especificidades diferentes, para vocês verem que funciona também. Eu tenho uma classe aqui chamada, no quarto parágrafo, que é esse aqui, né? Este daqui. Eu tenho uma classe chamada C1A. E coloquei uma ID chamada ID1. Como a gente viu anteriormente, a ID tem uma especificidade, o valor dela é maior do que a classe. Portanto, ela vai prevalecer de qualquer forma. Tá? Vamos colocar aqui C1A, tá? A classe. Vamos colocar a cor dela de verde, tá? Só para a gente exemplificar. Óbvio. Salvou, atualizou, ela ficou verde, tá bom? Agora, se eu colocar a ID1 com a cor, vamos dizer assim, rosa, e salvar, ela vai ser, atualizando, ela vai ser rosa. E não adianta, já que o ID tem especificidade de maior valor, né? Não adianta eu colocar antes ou depois. Não adianta eu colocar a classe depois, não. Mesmo se eu colocar para o mesmo parágrafo a ID antes,
Se eu atualizar aqui, salvei, atualizar aqui, ela vai continuar sendo rosa. Porque o que vai prevalecer é a especificidade de maior valor. Então esse é o segredo para você, aprendendo especificidade, é o segredo para você fazer o seu desenvolvimento, né, da melhor forma, né, sem se preocupar e sem tropeçar em conflitos de regras, né, da herança, de especificidade, etc. e tal. Bom, eu recomendo que você vá no site do W3 School. Vou colocar que tem aqui vou colocar na descrição o link para você ir lá e dar uma estudada, né? Inclusive aquela tabelinha anterior que eu coloquei aqui, ela é lá do W3 School. Você pode vê-la lá, você pode estudar direitinho, tá? Vou colocar o link aqui na descrição para você dar uma olhada lá, tá? E, bom, é isso que eu queria falar para vocês, tá? A especificidade, é bom você saber a especificidade. É claro que, olha só, eu vou colocar um ID aqui, né? Vou colocar a classe antes. Vou colocar a classe antes. De qualquer maneira, já que o ID tem o maior valor, não interessa vir antes nem depois. Mas mesmo colocando antes, se eu colocar aqui o important, tá? E salvar, o que vai acontecer? Ela vai ficar verde, porque aí você colocou o important, é um elemento que você coloca que força o CSS, né? Você está forçando o CSS a colocar esta regra, mesmo que ela não tenha, mesmo que ela venha antes e mesmo que ela tenha uma especificidade de valor menor. Esse importa um recurso do CSS para você fugir das regras de especificidade, né, da hierarquia da especificidade e também da questão do cascade, da questão da cascata, tá bom? Muitos desenvolvedores acham que isso aqui é uma gambiarra. Eu, particularmente, acho que é um recurso CSS mas que só deve ser usado com bastante cuidado, se não houver realmente a menor chance de você fazer outra coisa para prevalecer essa regra sua. Ou seja, se não tiver outro jeito, se não tiver outro recurso, você pode até usar o important. Mas recomenda-se você pautar a sua folha de estilo, né, pelas regras de especificidade e de cascata, né, da hierarquia CSS. Tá bom? É mais recomendável. Tá bom? No mais, muito obrigado por assistir esse vídeo, um grande abraço, até a próxima. Espero ter ajudado aí pelo menos um pouco, né, nessa regra de especificidade, nesse conceito, nessa regra de especificidade na hierarquia CSS. Sabendo disso, você vai aproveitar muito melhor o seu desenvolvimento. Você vai usar o código com muito mais conhecimento e muito mais cuidado, né? E vai se dar muito bem com isso, tá? Aprenda a especificidade CSS. Um grande abraço, tá? Valeu, até a próxima.